Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de segunda-feira. Esse nosso encontro fixo, segunda-feira às 19 horas, para um bate-papo bem gostoso. A G sobre o nosso assunto preferido, fáscia, né? Então ela está entrando aí. Oi, Gê, tudo Oi, oi, bem? oi, tudo bom? Tudo! Saudades, né? Nossa, Faz tanto tempo que eu não te vejo. faz mesmo, não? Ai, mas tá tão escuro aqui, amiga. Ah, mas eu tô conseguindo te ver bem. Eu coloquei esse filtro, olha só. Não, você tá arrasando, né? Até, pessoal, fui Deixa eu ver aqui. obrigada a colocar um filtro que eu aprendi com a Fer, a nossa amiga aqui da família RMF, porque a minha cara de cansada hoje tava assim, ó, Mas você tá sempre linda. impossível. Impossível você ficar feia, Lari. Ai, amiga, obrigada, obrigada. Ai, Então, pessoal, hoje, né, brincadeiras à parte, hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu vou ser bem honesta com vocês. Eu acho, G, que é uma das coisas mais importantes que a gente já falou até agora aqui na nossa live, é né? verdade. Que é com relação à avaliação da fáscia e do sistema facial, né, G? Com certeza. Porque eu vejo assim, eu falo por experiência própria, é muito difícil a gente ter, vamos dizer assim, algo direcionado para essa informação, né? O que a Uhum. gente tem é o que a gente acumulou ao longo da nossa experiência, né? Então, todo fisioterapeuta faz essa parte de avaliação, né, da fáscia, né, Gê, e do sistema facial por meio do que acumulou ao longo da sua experiência. Então, para a gente começar, eu vou aqui para a nossa primeira pergunta, né, Gê? Como que o físio pode avaliar a fáscia, o tecido facial? Nossa, eu tô, ó, Oh, olha meu rosto brilhando com esse filtro, tô me estranhando. eu tô com inveja. Eu preciso achar um jeito de ficar assim, com mais filtro, mas eu vou conseguir. Bom, pessoal, boa A gente, não, noite. eu Tudo demorei para bem? aprender, amiga. Tudo bem com vocês? Tão bom aqui, tô começando a acostumar com essas lives de segunda-feira, né? E como a Lari falou, a gente trabalha com fáscia, é apaixonada pelo tema fáscia, não tem perdão a gente ter esquecido de falar sobre avaliação, né? Que para nós é uma coisa tão Exato. corriqueira, mas assim é super importante falar é, sobre como detectar alguma disfunção na fáscia ou no sistema facial, né? Aliás, a avaliação ela é tão importante que ela é fundamental naquele processo que a gente já falou aqui do raciocínio clínico, né? Então, tudo começa pela avaliação que depois, lógico, vai se somar à sua experiência. Então, o que eu vou passar aqui é mais um registro da minha vivência, né? Primeiro, essa pergunta, Lari, como avaliar a fáscia, a gente precisa ser um pouco mais específico, né? De que face é que nós estamos falando? Nós estamos falando de avaliar um tecido, né? Aquela parte pequenininha lá que você detectou, que você vai fazer a palpação, ou a gente está falando de um sistema facial, né? De uma face que está inserida num sistema que é o sistema que ajuda a montar a nossa estrutura humana e que tem um nome, que tem uma vida, que tem uma história, né? Então, acho que são duas perguntas. Como avaliar a fáscia e como avaliar o sistema facial e aí você vai me ajudar a desenvolver esse tema aí, né? Com certeza. Pela minha experiência, a face em si, o tecido facial, no dia a dia clínico, a gente só tem o recurso fundamental é a nossa mão, para fazer uma avaliação palpatória, né? A gente tem como avaliar com as mãos como é que está a viscoelasticidade do tecido, né? A gente tem como avaliar a rigidez desse tecido, a gente tem como avaliar se
se dói, né, na palpação, o quanto dói. Uhum. A gente tem como avaliar o quanto esse tecido está interferindo num determinado movimento, né? Diminuindo a mobilidade de uma articulação, uma articulação pequena ou maior, mas enfim, fica muito restrito quando a gente fala só de fáscia, então fica restrito a essa inspeção palpatória, que a gente sabe que na pesquisa, e eu queria que você falasse para o pessoal sobre isso, na pesquisa, dentro dos laboratórios, então existem outros recursos para avaliar o tecido, que são recursos caros, recursos que assim, dificultam a vida do profissional clínico, né? Mas que na ciência é necessário. Então, conta um pouquinho para eles sobre esses recursos aí. Sim, só fazendo um complemento, G, uma analogia que a GG e eu, a gente usa muito, é a questão que nesse toque, né, que ele é dependente, né, de duas variáveis importantes, né, G, que é tempo e experiência. Uhum. Então, né, quanto mais você tocar, né, é como às vezes eu costumo dizer, quanto mais você tocar, quanto mais você palpar, e por incrível que pareça, quanto mais estruturas corretas você palpar, quando errado aparecer, aquilo vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui nessa estrutura, né, Gê? Então, é o que eu digo assim, é tocar, né, palpar outras regiões, ver bilateralmente de um lado para o outro, porque, na verdade, o que a gente busca dentro dessa analogia que eu comentei antes, é achar aquela roupinha apertada, né, Gê? Então, achar aquela estrutura que ela está aprisionando as outras estruturas. E como você muito bem falou na nossa última conversa com relação ao movimento, a fáscia, ela é muito importante para uma potência muscular, né? Para um bom funcionamento do músculo. Então, avaliar essa estrutura por meio das nossas mãos, ela é possível, mas ela é dependente de tempo, né? E de quantas vezes, vamos dizer, né? Você vai tocar e você vai palpar esse tecido para aprender a identificar. Só fazendo um complemento. E com relação à pesquisa, pessoal, dentro, pelo menos das nossas pesquisas, a gente tem uma preocupação muito importante, que é o quê? É a gente trazer métodos de avaliação que sejam, pelo menos a maior parte deles, replicável dentro da nossa prática clínica. Porque, como a Gê falou, dentro da pesquisa dos laboratórios, a gente tem recursos que eles se tornam, muitas vezes, não vou dizer impossível, mas muito difícil da gente adquirir na nossa prática clínica. Por exemplo, hoje a gente utiliza para avaliar o sistema, a fáscia, né? Não é nem o sistema facial, né, Gê? Para avaliar a fáscia em si, a gente utiliza do miotom, que é um aparelho que a gente vai estar trazendo variáveis biomecânicas e viscoelásticas. A gente utiliza do ultrassom, que vai avaliar essa mobilidade de deslizamento. E a gente está contando, né, que vai chegar, que inclusive o professor Robert Schleip, lá de Munique, está enviando para nós. A gente está ansiosa aqui, esperando, né, para as nossas pesquisas, que é um aparelho chamado, até anotei aqui para não esquecer, o Intrapelvic Stiffness, que ele vai avaliar a rigidez intrapélvica, né? Tanto da parte, vamos dizer, vaginal quanto anal. Então, olha que legal, eles estão desenvolvendo esse aparelho, ainda ele é um aparelho que ele está em estudo, mas que a gente aqui no Brasil, associado com eles lá, a gente também vai começar a utilizar. E claro, dentro da pesquisa a gente utiliza o algômetro, né? O algômetro, ele é uma ferramenta que ela é semi-quantitativa, né? Então ela é uma ferramenta que ela é também de fácil utilização, que muitos clínicos possuem, só que ela é uma ferramenta que ela não avalia especificamente a dor na fáscia, né, Gê? Ela vai avaliar a dor existente num ponto muscular.
mas automaticamente, né, a gente costuma dizer que por eliminação, vamos dizer assim, né, se aquela estrutura está dolorida, tanto que a gente utilizou nas nossas pesquisas, né, principalmente com aquele nosso protocolo de cervicalgia inespecífica, a gente utilizou o algômetro e a gente verificou que a partir da quarta semana, com a aplicação da RMF por 10 minutos, uma vez na semana, as variáveis analisadas pelo algômetro de dor, elas melhoraram. Né? Então, o nosso paciente já a partir da quarta semana já apresentava alívio de dor por meio do algômetro. Que o algômetro, ele acaba sendo um degrau a mais do que, ou 2, né, ou 3, vamos colocar assim, do que a EVA, né? A escala, apesar de ser padrão ouro dentro da pesquisa, a gente não pode descartar, mas o algômetro, ele acaba sendo mais fidedigno, vamos colocar assim, né, Gê? Então, dentro da pesquisa, uma preocupação que a gente tem muito é trazer para que os clínicos, quando forem ler os nossos artigos, eles tentarem captar recursos da nossa avaliação. Então, por exemplo, agora, na pesquisa que a gente está fazendo do Facial Fitness, a gente está utilizando o FMS e um aplicativo, até anotei aqui, chamado MyJump. Então, assim, a gente tenta encontrar esses recursos modernos aí que tem, né? Que é de fácil acesso, celular e companhia limitada para a gente poder estar replicando no nosso dia a dia. Mas realmente é diferente, né, Gê? Então, assim, a nossa avaliação clínica é como você muito bem colocou. Ela é dependente de um contexto, ela é dependente da nossa mão, ela é dependente da nossa experiência, né? Ela é dependente da nossa vivência. E isso, na minha opinião, não desmerece em nenhum momento a qualidade avaliativa que a gente traz. Sim. Né, Gê? Eu até comentei com você, né? Eu tenho 40 anos de clínica, eu tenho atualmente um algômetro e eu acabo esquecendo de usar, né? Isso, tu comentou comigo. Então, assim, na ciência, obrigatoriamente, você precisa ter esses equipamentos, essas mensurações muito fidedignas, né? Muito detalhadas, porque é ciência, você está tentando comprovar alguma coisa, né? Mas no dia a dia da clínica, depois com o tempo, você vai adquirindo, você vai aferindo a sua ferramenta manual, né? Eu, por exemplo, eu uso escala EVA com os pacientes, mas já não opto pelo algômetro. O que eu quero dizer? Que não é importante, mas que você tem várias maneiras na clínica de você chegar no mesmo lugar. Às vezes você não tem dinheiro para comprar um algômetro que custa R$3.000, tudo bem, mas você tem questionários, você tem outras ferramentas que são acessíveis, né? E que você, à medida que você vai adquirindo experiência, você se vira muito bem com essas, né? Exato. Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, porque é meio surreal você ter uns equipamentos que custam R$10.000, né? Eu acho que é uma realidade que não condiz, né? Muitas vezes, né, Gê? Exatamente. E é como você colocou, é a questão de ser acessível, né? Exatamente. Então, o que a gente tem de mais acessível hoje para avaliar essa estrutura? Nossas mãos. Né? Então, assim, é como tu falou, a gente tem que aferir, né? Tu colocou ali, né? Aferir não, como é que você... agora esqueci o que tu falou, mas a gente tem... tu entendeu, né? Esqueci aferir mesmo. Disse. Mas a gente tem que tornar ela cada vez mais precisa. E é possível essa precisão, né? É possível. E você pode viver no consultório sem um equipamento, mas você não pode viver sem a mão, percebe? Exato. Então, assim, se eu não tiver um equipamento sofisticadíssimo, minha sessão vai rolar do mesmo jeito, eu vou conseguir fazer o trabalho manual, a aplicação e a avaliação, porque também não tem só, e aí que a gente vai entrar no sistema facial, né, na avaliação do sistema facial. A gente não pode esquecer que o tecido em si, a gente vai precisar, inclusive, das mãos para guiar o nosso procedimento, né? A nossa técnica, né? A aplicação técnica. Mas esse tecido faz parte de um sistema corporal, né? De um sistema facial que abrange o corpo, a estrutura corporal
inteira, e que ele começa a ser avaliado à medida que a pessoa entrou, né, na nossa sala. A gente vai começar toda aquela anamnese, que é padrão do fisioterapeuta fazer, né? E aí, nessa anamnese, aí sim você já tem coisas que você vai identificar que apontam para o sistema facial ele estar comprometido, né? Então, assim, a gente perguntar como é que a pessoa, o quanto que ela dorme, se ela dorme bem, perguntar o estado de saúde geral dela, né? Se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, como é que está toda a parte metabólica dela, Comorbidades. né? Uhum. Comorbidades. Você perguntar, às vezes eu pergunto até, você tem namorado? Como é que anda o namoro, né? Uhum. Esses dias eu avaliei um jogador de futebol, então eu quis muito saber como é que se havia algum tipo de pressão, não só do clube, uma pressão dele para ele mesmo e não estar rendendo tanto. Então essas questões psíquicas, né, emocionais que envolvem o paciente, com certeza vão afetar o sistema facial. Né? Com Então é muito certeza. importante na anamnese. Não sei se você lembra mais alguma coisa que a gente É, pergunta, mas... não, é sim, Gê, só fazendo um complemento. Tu falou, né, do paciente que você avaliou hoje, inclusive no dia de hoje, eu fiz uma avaliação de um paciente que me deixou assim pensativa, assim, bem reflexiva. Jovem, 50 anos, super ativo. E ele sentou, né, na cadeira, enfim, né, e eu vi que ele estava meio recluso, assim, né, comigo, porque como tu falou, a gente percebe, né, vai vendo características e a experiência vai te trazendo algumas vivências que você vai, já, eu digo, matando as charadas já no começo, né. E ele falou, eu já tentei de tudo, acabei de sair da acupuntura, já fiz papapá e dananá, nananá, eu só vim para ver qual era, porque eu sofro de dor há 30 anos. Aí ele falou, mais tempo, o meu maior tempo de vida é tendo dor. E ele se emocionou, Gê. Aquilo é verdadeiro. Tu entende? Aquilo é verdadeiro. Então, assim, ó, qual foi a minha reação? Eu vou te contar a minha reação. Eu estava pronta, estava com o meu caderno, né? Os meus questionários, né? A minha ficha e tudo mais. As coisas que eu tenho o hábito de fazer, eu larguei tudo, Gê. Eu falei, deita na maca. Vamos ver se o meu toque é acolhedor para ti. G, eu fui fazendo umas manobras sutis e a partir disso já fui avaliando e já vi que realmente ele é um paciente que tem o sistema facial comprometido. G, foi assim, olha, ele falou, eu não quero sair daqui. Eu não estou sentindo nada agora. Eu tenho medo de levantar e voltar a sentir a minha dor. E se emocionou mais uma vez. Então, assim, até eu digo essa sensibilidade, né? A experiência ela vai Sim. trazendo. Então, assim, a avaliação dele não foi uma avaliação que eu tenho o hábito de fazer. Eu vou avaliá-lo agora no decorrer do tratamento. Mas eu precisei conduzir dessa forma hoje para ele sentir, né, que realmente eu estava com ele, que eu vou realizar esse acolhimento e que eu vou fazer tudo dentro das minhas possibilidades para poder cuidar dele. E Sim. talvez naquele momento fosse aquilo que ele precisava, né? Então É. ele saiu daqui, ele falou, eu tô feliz, né? Daí você chega, uma pessoa que acabou de entrar no teu consultório e fala que sofre de dor mais da metade da vida e falou relatos do dia a dia. Ele falou, olha, eu trabalhei pra caramba, eu construí uma vida, eu tenho estabilidade, eu sofro de dor, eu não posso surfar, eu não posso jogar beach tênis, eu não posso fazer nada porque tudo me dói, É. né? Então, imagina, né, Gê? E aí é muito legal isso que você está falando, né? Porque você vê, a gente está aqui didaticamente passando o que seria uma avaliação do sistema facial, mas você vê que o sistema facial, tudo bem, a gente está como investigando se ele está envolvido, se a gente nunca vai poder afirmar quem veio antes, né?
se a dor é por causa do sistema facial, é por causa de outra coisa, porque isso é muito complexo, mas você acolheu o seu paciente, né? Você está avaliando, foda-se, desculpa a palavra, o sistema Isso, facial. Eu exatamente. estou aqui com um ser humano que precisa de mim. Então, você deixou todas as ferramentas de lado e foi acolher aquele paciente e depois você anota, depois você mede, depois você... Sim, entendeu? E é, aí, quando a gente fala de avaliar pacientes, a maior parte dos pacientes vem até nós para tratar dor, né? Ninguém vem, ai, meu sistema facial está encurtado, eu gostaria de passar uma sessão com você. Não, não é. Né? As pessoas uhum, chegam porque elas estão sofrendo, ou porque elas estão sofrendo fisicamente, né? A causa pode nem estar no físico, mas elas estão sofrendo, o que uhum, elas conseguem perceber é no uhum, físico, e elas vêm com uhum, essa queixa. E aí a gente uhum, vai tentar entender o que está acontecendo, de onde está vindo essa dor, uhum. e por que interessa eu saber se o sistema facial está envolvido? Porque interessa eu saber se o sistema nervoso está envolvido, interessa eu saber se o sistema vascular está envolvido, porque dependendo de um de outro, é que vai direcionar o tipo de intervenção que eu vou fazer, não é mesmo? Isso, exatamente. Mas nós não estamos falando Exatamente. aqui que a dor é a causa primária daquele sintoma que o paciente está tendo, mas Uhum. dependendo do que ele relata, por exemplo, uma dor antiga de quantos anos? Ele falou que ele tinha dor? 30 Três, anos, 30 gente. anos. Claro que o sistema facial está comprometido, né? Então aí você pode, quando você começa a normalizar o sistema facial, é como se você abrisse uma caixinha de Pandora, né? A Ida Rolf falava assim que onde a gente pode mexer é no físico, mas quando você mexe no físico, você mexe no emocional também, tá? Exato. E aí você tem uma possibilidade de quebrar alguns paradigmas desse paciente, quebrar algumas crenças. Ele vai conseguir, talvez, se encorajar em fazer um exercício. Não sei se eu estou divagando Exato. muito, mas É, é porque me não, veio não, isso mas agora. é isso, não, e eu acho que é importante, Gê, porque assim, ó, esse primeiro, esse contexto, né, que eu me vi hoje, que você complementou agora, ele é um contexto que envolve a educação desse Sim. paciente também, né? Então, educá-lo com relação à disfunção que ele apresenta, não alimentar uma possível incapacidade de não poder fazer nada. Estruturalmente, eu já tinha dado uma olhada nos exames dele, sim. Imagina, ele tem 50 anos e já tem uma protetização de quadril. Já está indo para a segunda. Então, é um paciente que já vem de realmente anos em estado de sofrimento. Uhum. Então, a gente educá-lo, né? A gente acolhê-lo e educá-lo dentro da disfunção dele é extremamente importante no nosso processo avaliativo e no nosso processo de educação. Sim. Né? Então, assim, eu já falei para ele, mas eu não posso me movimentar. Eu falei, opa, como assim eu não posso? Aí eu expliquei tudo que o movimento não existe, G, não existe um artigo que coloque que repouso, tu Faz entende? bem. Absoluto Exatamente. é a melhor forma de tratamento. Exatamente. Não existe. A gente só precisa aprender, e isso é por meio de estudo, a acrescentar o movimento certo naquela loja temporal necessária que é da disfunção que o paciente apresenta. Então é o Perfeito. que eu digo, não é todo mundo que vai para o Pilates no começo, não é todo mundo que vai para a musculação no começo, mas o movimento é essencial. Ele precisa ter, nós somos movimento. Eu digo, o nosso coração bate 24 horas por dia, a gente é movimento, Não, né, e Gê? você vê que nas discussões, né, o movimento é padrão ouro para a recuperação da saúde, para recuperação, para minimizar dores, né? Você não vê, você vê os colegas, os cientistas discutindo se o ultrassom é bom, se o TENS é bom, mas ninguém discute se exercício é bom ou é ruim. Já se sabe Exato, que é porque não bom, tem. né? Exatamente, Só exatamente, precisa só saber dosar isso. programar o quanto você vai expor aquela estrutura, né? Mas voltando Uhum. então para a nossa face, pessoal, por que a gente Isso. precisa, eu e a Larissa, a gente está nessa empreitada de aprofundar os estudos sobre o sistema facial, porque
na academia, nós estudamos muito o sistema vascular, o sistema neurológico, o sistema músculo-esquelético, mas a gente não sabe quase nada do sistema facial, né? Então, é importante a gente saber que uma dor antiga, uma dor que o paciente chega em queimação, por exemplo, uma dor enferrujada, é típico da fáscia. É. Mas ele pode ter outros sinais, como, por exemplo, um LASEG positivo, que aí você sabe que tem um outro sistema que está envolvido, o facial e o neural. A associação. Exatamente. Então, E cabe aqui a pergunta da Maria, que ela perguntou, qual pergunta seria bem específica para a fáscia? Porque muitas vezes as pessoas não sabem relatar e parece que tudo é contratura, né? Então, a GG acabou de te responder, né, Maria? Então, assim, o que a GG e eu temos como que nos proporciona um direcionamento, vamos dizer assim, certeiro para a fáscia? Principalmente o quê? O paciente ele vai dizer que ele está, com as palavras dele, ele está aprisionado, né? Que ele sente que a estrutura dele está cansada, que ele faz qualquer movimento, aquela estrutura cansa, ele não consegue realizar os mesmos movimentos que com o outro lado, por exemplo, né? Vamos dizer, no caso de um ombro, ele relata um tipo de dor específica. Isso, Schilder, né? Ele já comprovou lá atrás, mostrando que a fáscia tem um tipo de dor específica, que é essa dor em queimação, essa dor enferrujada. E eu ainda faço um acréscimo que o teu paciente, Maria, de dor na fáscia, que a fáscia está inclusa, ele é o paciente que ele relata que a dor dele é principalmente ao acordar. Porque quando é no final do dia, né, Gê, após toda a movimentação do dia a dia, aquilo se dá mais num contexto mecânico, biomecânico e de utilização. Então, a gente vai mais no pensamento articular, né, Gê, e tudo mais. Agora, quando o teu paciente diz, Maria, que a pior dele é ao acordar, a pior dor dele é ao acordar, opa, já pensa, a fáscia e o sistema facial podem estar envolvidos nessa dor, né, Gê? Sim, eu acho também que essa aquela dor que o paciente fala assim, eu estou sentado, começa a doer, eu levanto, passa, né? Isso! É a dor que melhora com o movimento e melhora com o calor também. Aquele paciente que fala assim, que deixa água quente do chuveiro cair nas costas e que alivia, né? Só que é uma dor que melhora com calor, melhora com movimento, mas ela não vai embora, então ela fica anos ali, porque provavelmente não foi ainda, o tratamento não foi específico para esse tecido, né? E é uma dor que piora com frio. Piora com frio. Então, piora. Então, o paciente ele vai dizer, o médico falou para eu colocar gelo, mas eu não suporto gelo. Inclusive, a gente está respondendo ali a pergunta da Tracy já. Boa noite, Tracy. Se existe características para a dor facial. Então, é isso que a gente está comentando, né? Então, é uma dor que melhora com o calor, o paciente se sente confortável com o calor e com o movimento, e é uma dor que piora com o repouso e com o gelo. Isso. Né, Gê? Então, se a gente coloca o gelo, porque às vezes nem é a loja do gelo, né? Temporal ali do processo inflamatório, mas o paciente na dor, ele vai tentar tudo que for possível, né, Sim. Gê? Então, às vezes ele coloca, tenta o calor, tenta o gelo, e o gelo é muito irritativo para ele. Então, a dor, né, da fáscia, como a gente já sabe, já falou outras vezes aqui, que ela é uma fonte nociceptiva. Então, ela é capaz de gerar dor, né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Outra né, coisa bem específico de dor facial a dor não é pontual, ela é dor espalhada. O paciente não consegue localizar a região. É diferente quando você tem dor num tendão, que ele põe o dedo e mostra para você, é aqui que dói. Ponto gatilho. Não, essa dor é uma dor espalhada, né? Isso é outra coisa bem característica da fáscia enrijecida, né? E daí tem, por exemplo, assim, disfunções, né? Que eu acho que já também dão um direcionamento para a gente realmente olhar que a fáscia está envolvida e que ela está comprometida, como uma lombalgia específica, uma capsulite adesiva,
né? Um ombro congelado, uma cervicalgia inespecífica, uma fascite plantar, né, Sim. Gê? Um esporão de calcânio. Então, são diagnósticos clínicos que eles já... A gente não tem como negligenciar a fáscia nesse contexto, né? A gente não tem como negligenciar, porque ela está envolvida nessa disfunção. Sim. E daí, além lá da anamnese, né, eu acho que é bem importante a gente também, eu digo que às vezes o básico a gente precisa ressaltar também. Durante a nossa anamnese, tu comentou do sono, do estresse, e características que são importantes é o quê? Sedentarismo, alimentação, que tudo isso influencia na saúde da fáscia e do sistema facial. Hidratação, né, Gê? Afinal, o movimento, ele vai... até eu estava comentando com a Gê antes, eu fiz uma busca ali rápida no PubMed agora, colocando 2 descritores simples, né? Avaliação e fáscia, né? Então, coloquei ali o termo em inglês e fiz uma busca simples. E é difícil a gente achar um artigo específico. Mas eu encontrei 2 artigos que depois eu posso falar para vocês de um pessoal da Universidade de Porto, lá em Portugal, onde eles fizeram uma avaliação em vivo, né, da fáscia por meio do ultrassom para avaliar essa mobilidade da fáscia tóraco-lombar no artigo da parte 1 e do abdômen, que as duas estão, né, conectadas e envolvidas, e da fáscia e na parte 2 do artigo, são 2 artigos que saíram em 2021, e na parte 2 da fáscia crural e femoral. Então, né, é o que eu digo assim, esses estudos, eles vêm acrescentar e no decorrer eles comentam o quanto é importante o movimento e o quanto é importante uma boa hidratação e alimentação para que esse tecido mantenha a sua mobilidade. Então, talvez do artigo a gente não vai tirar a utilização do ultrassom, se a gente não possui essa ferramenta, mas a gente vai tirar outras características que são importantes para o nosso cotidiano, né, gente? Depois eu disponibilizo os artigos, tá, pessoal? É só pedir. E no processo de avaliação também, pessoal, a gente precisa levar em consideração no histórico do paciente se ele teve alguma cirurgia. Por exemplo, um paciente que tem uma mastectomia, um paciente que tem uma cirurgia grande de hérnia, por exemplo, abdominal, enfim. Um paciente que fez, como que chama aquela para emagrecer? Bariátrica, né? Então, todos esses traumas criam fibroses no corpo, essas cirurgias, e vão interferir com o sistema facial como um todo. Então, é muito bom levantar o histórico, saber se houve algum tipo de trauma, de acidente e cirurgia, né? E queimado, a outra coisa também, né, Gê? Queimado também, queimados né? também. Nossa, Sabe que eu nunca peguei eu não trabalho queimado na vida? Então, Gê, eu, na verdade, eu peguei uma situação, só que eu tive alunos que vieram conversar comigo a respeito de que as intervenções ela auxiliaria, né? Eu falei, olha, eu não fiz nenhum estudo a respeito, mas, Gê, a experiência que eu tive em consultório foi assim, olha, formidável, porque, claro, a gente tem uma questão de pele, né, e tudo mais, né, que gera um processo ali de fibrose, aderência muito grande. E realmente, quando a gente toca, foi o braço, assim, todo queimado, né? Então, o membro superior. Quando a gente toca, a gente sente uma rigidez. Mas conforme eu fui entrando com as cargas mecânicas, realizando o processo de cisalhamento G, meu Deus, ele olhou para mim e falou assim, ó, parece que você libertou o meu braço de uma prisão. Ai, que legal. Então, eu não tenho um resultado científico sobre isso, mas eu tenho essa vivência clínica. E os meus alunos que entraram em contato, eles estão atendendo, utilizando as cargas mecânicas e atendendo queimados assim, né? Essa população que tanto sofre, né? A rodo. Então, é o que eu digo, né? A gente está começando, né, Gê? Então, a gente está aí, né, vendo para o que for útil, a gente vai estar, né, Gê? Sem sombra de dúvidas, né? Outro ponto, né, Lari, que a gente não falou, é que um sistema facial comprometido, ele é como se fosse uma roupa que está grudada. Então, ele altera a postura.
ele altera uhum. o alinhamento corporal, né? Então, a avaliação estática, embora está caindo de moda, né, na fisioterapia, É. Era o mas meu outro ponto aqui. ela diz muito sobre É, a situação, né, a saúde desse sistema facial, né? Então, não aquela avaliação estática que você fica medindo se o ombro direito está mais alto que o esquerdo, se o uhum. ângulo de Tales, enfim, não são esses detalhes que nos informam, mas sim como que aquele corpo, aquela estrutura está lidando com a ação da gravidade, né? Então, qual Exato. é, qual é o alinhamento, se ela tá, se esse centro de gravidade, centro de massa está caindo mais para a direita, mais para a esquerda, anteriorizado ou não, enfim, e aí tem N combinações, né? Mas enfim, eu costumo fazer foto de frente, costa, perfil direito, perfil esquerdo, para ver isso, para ver essa linha É, aí. Né? eu também. E assim, Gê, eu acho que vale ressaltar da avaliação estática também, que às vezes os alunos me perguntam assim, Lari, mas o paciente vai adotar uma postura, né, para mostrar que é normal, né? Ele vai tentar ficar o mais ereto, vamos dizer assim, possível durante a tua primeira visualização. Só que isso não perdura, Gê. Ele não consegue manter. Então, o que eu faço? Eu peço para ele caminhar aqui dentro do meu espaço e parar. Né? Então, ele para na forma que for mais confortável. É, E nisso eu converso, daí eu vou, pego uma coisa. Ele vai adotando o padrão de conforto dentro dele. Ali você mata a charada, exatamente, né? exatamente. Então, ali você vai. Então, assim, é tudo uma questão assim de você adaptar, né? De Porque, você entender o que acontece com o teu porque paciente, na né? verdade, não é a postura. Postura, sim, ele tem controle sobre a postura. Postura quer dizer posição. Então, a posição em que ele fica, ele tem controle. Mas a estrutura dele, como ela está, ele não vai conseguir mudar. Então, passou aqui uns 30 segundos, um minuto, ela Isso, se apresenta. Tem certeza, tem é, razão, Lari, é isso mesmo. exato. Então, eu acho assim, essa como a fisioterapia hoje, graças a Deus, né, ela é movimento e movimento é vida. A gente acabou de falar isso, né? Então, assim, movimente-se, né? Só que ao mesmo tempo, a gente não pode deixar morrer, como, por exemplo, a avaliação estática que a gente acabou de falar, que é tão importante, né? O paciente adota aquela posição de Sim. conforto e naquela posição de conforto ele vai nos direcionar muitas vezes, né, para uma Uhum. prioridade ou para um local, vamos dizer assim, que talvez, que muitas vezes acontece, não seja o local da dor, por exemplo, Uhum. nele, né? Então, assim, né, às vezes a gente vai ter a questão ali de uma hipomobilidade que vai gerar uma hipermobilidade em outro segmento, mas naquele padrão que ele adota, né, durante essas imagens que a gente faz estática, a gente consegue muitas vezes dar o início, porque às vezes é difícil o start do tratamento, né, Gê? A Isso gente mesmo. fica um pouco, né, até às vezes quando a gente não tem, até nós com experiência, vamos dizer assim, né, que tem um pouco mais de experiência, às vezes a gente fica, né, qual a direção tomar no início, né? E o corpo sempre fala, né? É o que eu digo. E um outro ponto ali da anamnese, G, é com relação aos questionários, né? Eu sou É. uma defensora dos questionários, pessoal, validados, incríveis, tu entendeu? Adotem essa prática no consultório de vocês. Faz toda a diferença, tá bem? Aprendam a utilizar, eles são simples, nós temos inúmeros questionários que são validados. Nós temos, por exemplo, o SF36. Ai, Lari, mas não vou usar porque é muito longo. Usa a versão reduzida. Aquilo você vai poder observar como está o teu paciente no dia a dia com relação à qualidade de vida, um questionário de cinesiofobia, um questionário de centralização da dor, né? Tem tantos questionários hoje que a gente pode acrescentar e, pessoal, faz diferença no processo de reabilitação. Você tem algo que você quantifica para você e para o seu paciente. E isso é importante. Eu já falei aqui uma vez, Gê, mas eu vou ressaltar. O teu paciente, ele vai chegar para ti, ele não vai levantar o braço. Você vai tratar, você vai ver que ele está melhor. Na quarta, quinta, sei lá, décima, sei lá quantas sessões, dependendo do teu tratamento, ele vai estar te ajudando a trocar a lâmpada, mas ele vai dizer, ainda está doendo.
Né? Então, esse processo de quantificar e a gente mostrar a melhora também é um processo de educar a Sim, dor dele, sim. educar a função dele, né? Então, ele vai, ó, seu João, olha como o senhor melhorou, olha a imagem, olha o questionário. Então, você vai alimentando essa mudança dentro dele, que é tão importante, né, Gê? Com Então, eu certeza, acho que vale a concordo com pena você. É. a gente ressaltar. E, claro, daí a gente vai ter a dinâmica, né? A dinâmica, ela é fundamental. Lari, como que você faz a dinâmica? Pessoal, eu utilizo, claro, como a gente está utilizando ali na pesquisa, o FMS, como a gente utiliza, às vezes, alguns aplicativos. Mas o que para mim é padrão ouro? É a funcionalidade do dia a dia do paciente. O que teu paciente faz? Ah, ele fica sentado, ele caminha. Então, coloca ele sentado, coloca ele caminhar, faz ele se movimentar. Ah, e a coluna cervical realiza que movimento? Flexão, extensão, rotação, inclinação, protração, retração. Faz ele realizar esses movimentos. Como ele realiza esses movimentos? Dói, não dói, ele demora, faz cara feia. Então, função, atividades da vida diária, funcionalidade. Eu peço, às vezes, por exemplo, para o meu paciente pedir para a esposa ou para o marido, enfim, para o filho, a filha, avaliar ele dentro do âmbito de trabalho dele. Ah, ele fica sentado o dia inteiro. Ali eu já consigo fazer uma correção ergonômica. Ali, ó, o Rogério. Oi, Rogério, tudo bem? Falando da escala funcional específica do paciente. Então, ali dentro da funcionalidade, a gente consegue, do dia a dia, a gente consegue ver ele dentro de um contexto. Porque a gente não pode esquecer, a gente vê o paciente uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas é o dia a dia dele que vai manter todo o estímulo que a gente deu, né? Então, é acrescentar a rotina dele dentro do nosso processo de reabilitação. Eu acho que isso é muito importante, né, Gê? Com Sem sombra de certeza, nossa, dúvidas. o movimento, na verdade, tudo chega nesse ponto aí, né? A avaliação, ela começa lá com a questão da história e tudo aquilo que a gente falou, mas ela culmina com o movimento, né? Porque o paciente Exato. também, ele tiver sem dor, mas ele não consegue levantar de uma cadeira, também não cumprimos nosso papel, Exatamente. né? E às Exatamente. vezes também a gente tem pacientes que são atletas, que precisam agachar, que precisam saltar, que precisam correr, então você também precisa ter recursos para filmar isso, para ver como é que está e melhorar. E vai melhorar, a gente sabe que E vai vai. melhorar. Né? Eu deixo só a Cris Sou aqui, ela perguntou se a dor tipo ardência também pode ser na fáscia. Com certeza, né, Com Gê? certeza. Então, assim, ó, Cri, tem um artigo que é do professor Schilder, que ele fez um comparativo da dor muscular com a dor na fáscia, tá? Então, ele utilizou todo um protocolo lá incrível, assim, o artigo tem uma metodologia muito robusta e no final ele observou que os pacientes que relatavam dor tipo ardência, ferroada, são características de uma dor direcionada para a fáscia, tá? Quando há um comprometimento dessa estrutura fáscia, tá? Então é um estudo bem legal de tu tá lendo. E daí tem a Alexandra, que ela comentou aqui que hoje minha paciente disse, parece que minha perna está elástica. Ah, Alexandra, o que tu quis dizer com isso? Fala melhor aqui para Lari, para GG. Enfim, G, outra coisa que eu coloquei aqui, é claro, dentro da dinâmica, né? Marcha, sem sombra de dúvidas, né, G? Marcha. Eu coloco meu paciente para marchar, para caminhar, para subir e descer a escada. Então, avalio ele todo, né, dentro de todo esse âmbito funcional. E como a gente observa, né, Gê? A gente consegue observar a face e o sistema facial envolvido, muitas vezes, né, em certas restrições de movimento que o paciente apresenta, né? Aí vamos fazer o curso da GG, o conceito ROF, para aprender a avaliar movimento. Isso, exatamente isso, pessoal. Façam o curso da GG, conceito ROF, para aprender a avaliar movimento, exatamente. E a RMS o Rogério Liporassi para aprender a tratar a fáscia. Isso. O Rogério Liporassi ali colocou oi, tudo bem, Rogério? Nossa, eu sou tua fã, viu? Saiba disso, viu?
Te sigo lá no Instagram. Adoro as coisas que você coloca. Parabéns pelo trabalho. É um contribuinte, né, da ciência, né, de informação boa, informação fidedigna. Isso é muito legal. Que legal. E, Gê, uma outra coisa ali do toque, que é um ponto que a gente colocou ali, que eu acho que vale a gente estar explanando aqui para o pessoal, é que durante o toque, a gente faz essa avaliação, que é considerada passiva, vamos dizer, de movimentos mínimos, não vou dizer cinemáticos, né? Porque isso envolve mais articulação, mas é como se fosse dos micromovimentos, né? Desse tecido, processo de deslizamento, hidratação e tudo mais. E também a gente pede os movimentos ativo-assistidos, né, Gê? Então a gente pega certas regiões, né, que dentro dessa malha facial, que tem esses grumos faciais mais densos, e a gente pede o movimento, né, dos segmentos, até da respiração, né, Gê? Faz uma respiração profunda, enquanto você está lá, né, naquela estrutura. E assim você consegue avaliar dentro de um contexto de movimento. E muitas vezes esse movimento é o que a gente vai estar trabalhando dentro da nossa sessão e depois ainda vai passar como recomendação de autocuidado domiciliar, Isso né, aí, Gê? perfeito, Né? isso aí. Né? Muito legal. Então, pessoal, alguém quer fazer mais uma pergunta? Acho que eu respondi todo mundo, né, Gê? Acho que a gente ver as perguntas daqui. Eu me embanando ainda um pouco, mas eu tô melhorando. Tô orgulhosa de mim, ó. Eu já tô até apertando o botãozinho acenar para todo mundo, ó. Tô acenando para cumprimentar todo mundo. Muito obrigada pela presença. Enfim, pessoal, se ninguém tem mais alguma pergunta aí pra gente, era sobre isso, né, Gê, que a gente queria conversar com vocês hoje. A gente tentou explanar essa avaliação direcionada, né, à face. É claro que a gente tirou os tópicos mais importantes para a face e sistema facial. Lógico, né, o paciente vai chegar no teu consultório, você não vai descartar tudo que você fez, tudo que você aprendeu com relação à biomecânica, né, avaliação articular. Pessoal, é o que eu digo, a gente quer acrescentar. A gente não quer desmerecer nada. Então, essas dicas, né, de experiência que a gente deu aqui para vocês é para quê? É para acrescentar dentro do processo de reabilitação. Então, comecem, né? Peguem, por exemplo, a avaliação estática, que tá tão, né? O pessoal tá aí tão, né? Ela tá tão morta ultimamente, né, Gê? O pessoal, não vale de nada. Mas tente por uma semana. Fica uma dica, tente por uma semana avaliar a estática dos seus pacientes antes e depois e perceba, né, como você pode acrescentar isso no seu dia a dia. Pegue um questionário, tá? Vai lá, põe lá no Google, né? Coloca em PDF, baixa os questionários validados, vai lá no PubMed, busca eles, pegue um questionário e acrescente, né, essa semana na sua avaliação. Vocês vão ver que com esses detalhes, o quanto vocês vão ficar mais satisfeitos e o seu paciente vai ficar mais satisfeito também, né, Gê? Isso aí. Pessoal, né? Mandem dúvidas para a gente, mandem sugestões de temas que a gente poderia explorar nessas pequenas lives aqui. Dá um feedback também do que vocês estão achando, né? Para encorajar-nos para continuarmos aqui, né? E é isso aí. Força! É isso aí. Tá Vamos bom, ficando por gente. aqui, então? É isso, minha amiga, obrigada mais uma vez. Me tá, ensina como é que é essa luz aí que te ilumina. Não, gente, eu Você tá preciso, esse estúdio. filtro é mágico. É a Fê, né? A Fê que me ensinou, só que ela já me ensinou um mês atrás, eu aprendi a mexer só hoje. A hora que eu fui fazer a live com esse filtro. Mas não tô nem me reconhecendo, pessoal, essa não é minha cara, tá? Gente, boa noite, segunda-feira tem mais, tá? Isso. Ai, deixa eu só dar um beijo pra Ju, a Ju Linder aí, beijo. Saudades de você. A Ju é filha do Zé Prado, como eu. Foi com ele que a gente se conheceu, Então tá. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Gê, fica com Deus, Você viu? também, Fica com querida. Deus, pessoal. Beijo. Tchau.